Qual sua pretensão salarial? Eu garanto que se você, ao longo da sua jornada profissional, fez processo seletivo, você já congelou com essa pergunta. E hoje, depois desses mais de 10 anos trabalhando com recrutamento, eu vou te passar 3 passos que vão fazer com que você responda essa pergunta de uma vez por todas, sem ficar com medo, sem dar a resposta errada. Bora lá! Bom, meu nome é Everton Luiz, sou recrutador há mais de 10 anos, passagens por diversas empresas, e eu compartilho aqui com vocês um pouco de tudo aquilo que eu vejo que funciona muito bem nos processos de seleção e do que não funciona. A pergunta sobre a pretensão salarial, ela não tem a ver com o número, mas ela tem a ver com o número. O grande erro das pessoas é achar que responder rapidamente um número qualquer, pronto, tirei da minha frente, tirei a dor, resolvi o problema. Não. Aqui a gente fala muito mais sobre outros fatores que a empresa está avaliando do que sobre o número em si. E um outro erro muito comum é a pessoa achar que se estão me perguntando isso é porque querem diminuir meu salário. Eu já ouvi muito isso de candidato. E também não é sobre isso. Nos últimos anos, a gente tem ouvido falar muito sobre posicionamento de marcas, de produtos, de empresas. E aqui, quando nós recrutadores te perguntamos qual sua pretensão salarial, a gente quer também entender um pouco sobre como é que você se posiciona no mercado. E posicionamento pode ter a ver com quanto você está conectado com o que está acontecendo, com que você está conectado com quanto vale o seu trabalho e, principalmente, qual é a sua visão da realidade do cargo que você está pretendendo assumir. Esses são os pontos principais que vão balizar essa pergunta. Então, sempre pensa que tem muito menos a ver com o número e muito mais a ver com um conjunto de coisas que são relativamente simples. Bora lá falar um pouco mais sobre isso. Primeiro ponto é que não é um número. A gente sempre gosta de pensar que é uma faixa de remuneração. Isso já fala muito fortemente sobre o seu posicionamento. Vamos pensar assim: se dentro de um determinado cargo eu tenho júnior, pleno e sênior, você concorda comigo que tem uma faixa de remuneração ali, que tem uma estrutura que esse cargo pode passar? Então, alguém que está mais consolidado talvez tenha um pouco mais de remuneração, alguém que está no nível mais de aprendiz esteja mais no início dessa faixa? Por isso a gente fala da faixa. É extremamente importante ter essa visão da realidade. Então, talvez você pense assim: a empresa que eu trabalho paga muito menos que o mercado, paga muito mais com o mercado. Isso vai construindo a sua pesquisa de mercado, que vai ser extremamente importante. Mas antes de a gente chegar nos 3 passos que vão te ajudar a responder essa pergunta, como é que se responde ou como é que se começa a responder essa pergunta? Eu gosto muito de uma figura que é o dono da vaga. O dono da vaga ele está muito preocupado em se vender e depois mostrar que ele vale. Eu acho que o ponto-chave ao longo de uma entrevista como um todo, eu brinco muito nas nossas conversas que é um jogo de xadrez, é você começar a mostrar com as suas experiências, com as suas entregas, que você é a pessoa para aquela vaga. Você cria no recrutador a necessidade de te contratar, ao ponto que ao final a sua pretensão salarial ela é só um detalhe. Porque ele já viu que você está tão aderente à vaga, que você faz tanto sentido para aquela posição que ele tem, que o número volta a ser só um número. Então, antes de qualquer coisa, foco no posicionamento. Vocês vão perceber que eu falo muito nos meus vídeos sobre currículo, sobre entrevista, sobre a importância de você se vender e vender suas entregas. A gente sai um pouco daquela questão dos tópicos frios e passa a falar sobre os resultados que você entregou, sobre aquilo que você agregou de valor concreto para a empresa. A entrevista é o momento de você reforçar esses pontos para que isso te leve à discussão sobre a pretensão salarial. Este é o ponto-chave, posicionamento. Então, olha, fiz, entreguei, reduzi, aumentei, consegui construir. Entende que quando você começa a mostrar resultados práticos, na cabeça de quem está do outro lado te ouvindo, fica muito mais fácil entender que essa pessoa faz muito sentido e eu estou disposto a discutir um pouco mais sobre remuneração com ele, caso o número não faça sentido para a empresa nesse momento. A gente está falando de um conjunto de informações que você vai soltando que vão convencendo o recrutador do teu lado. Uma pausa rápida, acho que os recrutadores vão me matar nesse momento, porque eu estou entregando o segredo da nossa função, mas bora voltar para o vídeo. Pensa bem, você se posiciona como dono da vaga, você a todo momento reforça que aquilo que você já fez no passado ou que você está fazendo no presente resolve um problema que a empresa que você está sendo recrutado, entrevistado tem, e agora a gente vai construir o seu número, a sua pretensão. E quando eu falo construir, nós não vamos inventar.
toda vez que eu faço essa pergunta de qual sua pretensão salarial, eu sempre fico pensando que na cabeça da pessoa já vai ser 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões. E é normal, acho que é até humano a gente ter esses sonhos ao redor de algumas circunstâncias. Mas o ponto-chave aqui é pensar sobre três aspectos para a gente ter um número ou construir essa faixa. Primeiro é, o que eu ganho hoje, eu entendo que é o justo, que é o correto? Entendo que sim. Então nós já temos um bom balizador. Bom, no mínimo o que você tem de salário. Ponto 2, pesquisa de mercado. E pesquisa de mercado, acho que em 2026, que é quando eu estou gravando esse vídeo, a gente tem um conjunto significativo de ferramentas, e eu não vou falar de inteligência artificial, por incrível que pareça. Você tem o Glassdoor, onde você consegue enxergar quanto as empresas pagam por faixa, por senioridade, por cargo. Você consegue comparar empresas do mesmo segmento, você consegue olhar para diferentes empresas. Você tem a avaliação das pessoas em torno do pacote de remuneração das empresas, do pacote de benefícios. Então você tem uma ferramenta de pesquisa de mercado poderosíssima. Você já sai de uma pesquisa do Glassdoor com, no mínimo, uma faixa de remuneração estabelecida. Inclusive, eu vou dizer para você que 70% a 80% das grandes empresas têm os dados no Glassdoor, e não são as empresas que informam, são os funcionários. Então você tem a possibilidade de comparar, inclusive. Então, a partir do Glassdoor, você já tem ali um número muito próximo da realidade. Então, nós olhamos para quanto você tem de salário atualmente, e a gente pode ter algumas distorções, né? Porque, Everton, você falou que no Glassdoor tem grandes empresas, eu trabalho numa pequena empresa. Bom, então aqui a gente já consegue comparar. Aqui na empresa tem o X, no Glassdoor uma grande empresa paga X mais 2, e tem um terceiro ponto que é networking. É muito difícil falar sobre dinheiro com outras pessoas, mas em algumas circunstâncias você tem que ter aquela pessoa de confiança que você possa falar sobre isso. Um mentor, um professor, um amigo muito próximo, alguém que atue na mesma área ou que tenha atuado na mesma área que possa te dar um balizamento. Olha, eu entendo que X a X, eu entendo que X mais 2. Percebe que a gente tem três perfis de comparação? Então, quanto você ganha, quanto você olhou para o mercado de forma ampla no Glassdoor e você conversou com uma outra pessoa. Então a gente já começa também a ter uma ideia. Mas Everton, legal, o Glassdoor fala um número, meu amigo falou um outro número e eu tenho um outro número. Eu gosto de uma conta simples, e aqui é uma dica de ouro que é salário mais 20 a 25%. Então, se você entendeu que o seu salário não está tão fora do que o mercado pratica, comparando com o Glassdoor e com as pessoas que você conversou, e você quer alavancar um pouco, porque sim, todo movimento de mudança, ele demanda uma alavancagem. É claro que falando isso para alguém que está muito tempo desempregado é difícil, mas alguém que faz a transição estando trabalhando, ele faz a transição em busca de um ganho real. Então pensa que o seu atual mais 20 a 25%, ele é um bom número. Mas Everton, você falou de faixa. Sim, aí que está o pulo do gato. Você vai estabelecer uma faixa, olha, de X a X. Então você pode colocar ali de 15 a 25%. Você vai fazer a conta do seu salário mais 15%, início da faixa. Você vai fazer a conta do seu salário mais 25%, fim da faixa. Concorda comigo que você fechou ali um pouco o campo de possibilidades de ter uma redução muito, 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 muito grande em relação ao que você tem como expectativa de remuneração? É claro que alguns recrutadores vão insistir e muito em torno de um número fechado, mas a estratégia é estabeleça uma faixa e não perca a oportunidade ao longo da entrevista de reforçar o seu posicionamento, a sua aderência. Aqui é um jogo de xadrez. Eu brinco que entrevista é jogo de xadrez, não é Uno. Então tem muita estratégia, tem mexida de pedra para cá, mexida de pedra para lá, é você tentando bloquear o seu oponente, não adversário, porque nós não somos adversários, mas essa é a ideia. Construa uma ponte em que você consiga delimitar o início e o fim. Olha, tenho aderência, tenho experiência, conheço a ferramenta, já fiz essa entrega, entendo que para fazer essa transição hoje eu gostaria de ganhar disso até isso. Ou seja, você meio que prepara, sedimenta o caminho para que, se vier uma oferta, não venha nada muito diferente daquilo que você colocou.
Uma pausa rápida, se você já teve dificuldade em responder essa pergunta, já se viu muitas vezes encurralado em relação a esse tema, comenta aqui embaixo qual é o seu principal tema, sua principal dúvida em relação à pretensão salarial e remuneração, que a gente pode gravar um outro vídeo ou eu posso responder o seu comentário com mais informações sobre isso. Voltando para cá, sabemos agora que posicionamento, sabemos que quando é feita essa pergunta, ela tem muito menos a ver com o número e muito mais a ver com o seu posicionamento. Agora a gente sabe quais são os 3 caminhos para ter essa pesquisa: Glassdoor, sua remuneração atual e seus contatos. E a gente fecha com você respondendo com uma faixa de remuneração. Percebe que a gente tem um caminho lógico para conseguir construir uma resposta muito bem feita? Não é só um número, não é só ter um número, é conseguir mostrar valor, é conseguir vender esse valor e, principalmente, convencer o recrutador que esse valor todo se justifica. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo, me chama aqui nas minhas redes sociais para a gente bater um papo. Meu nome é Everton Luiz, espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima.